Olá, a paz do Senhor a todos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Charles aqui no canal Palavra Viva. Vocês que nos assistem, nos ajude se inscrevendo no canal, deixando seu like, assim vai nos ajudar a divulgar a Palavra de Deus. Sem demora, vamos à Palavra do Senhor. Palavra que se encontra em Gálatas capítulo 1, versículo 8 até o 11, diz assim: Mas ainda que nós mesmos um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Amém. Apenas esses versículos. Nos dias atuais, vemos pessoas contradizendo a palavra de Deus, vemos pessoas até querendo modificar o evangelho de Jesus Cristo, aí querendo moldá-lo segundo a vontade dos homens. Nos últimos dias mesmo, vemos aí alguém que se denomina pastor, criticando o hino 39 da harpa cristã, Alvo mais que a neve. Hino este que está baseado na palavra de Deus, como por exemplo em Isaías 1,18, que diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Ou ainda o Salmo 51, que diz: Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Bom, hino baseado na palavra de Deus, mas atualmente vem sendo criticado dizendo que é um hino racista, um hino ofensivo, quando esse hino não tem nada a ver com etnia alguma, com cor de pele de alguém. Esse hino está falando apenas do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado que mancha nossas vestes espirituais. Mas bom, esse hino vem sendo criticado por alguém que se denomina pastor, dizendo que esse hino é racista. Esse hino que foi escrito há mais de 100 anos atrás. Pensem comigo. Há 100 anos atrás, mais ou menos, mais de 100 anos atrás, a igreja, ela orava mais ao Senhor. A igreja de hoje em dia não se compara com a igreja primitiva ou com a igreja de 100 anos atrás. A igreja de 100 anos atrás orava mais, buscava mais a face do Senhor, procurava ter uma intimidade a mais com o Senhor. Será que esse hino, se fosse realmente ofensivo, racista, será que Deus não teria revelado aos seus profetas naquela época para banir esse hino da sua igreja? A igreja do Senhor, o Senhor ao qual não faz acepção de pessoas, como diz lá no livro de Romanos 2, certamente o Senhor teria banido esse hino da sua igreja. Mas não fez, porque esse hino está baseado na palavra de Deus. Mas por que hoje alguém se levanta criticando, querendo fazer-nos enxergar esse hino como sendo racista, contradizendo a palavra de Deus? Isso é normal nos dias de hoje porque a própria palavra de Deus nos diz que nesses últimos dias que estão antecedendo a volta de Cristo, irão acontecer isso. Irão ter os homens amantes de si mesmos, soberbos, blasfemos, homens que vão decidir fazer a sua própria verdade. Não olhar para a verdade de Cristo, mas criar uma verdade própria, a verdade do homem. E esses, a palavra diz que esses não chegarão ao conhecimento da real verdade, porque já escolheram qual verdade seguir. E quem der ouvidos a esses homens serão enganados, vão estar abandonando a fé verdadeira e vão estar seguindo aí por um caminho falso, um caminho tortuoso. Vai até pensar que está caminhando rumo à salvação, mas foram enganados e estarão caminhando rumo à perdição.
O interessante é que este que está fazendo aí todo esse rebuliço por causa do hino 39 se denomina pastor. Mas o pastor ele cuida das ovelhas. O pastor ele concede o bom alimento às suas ovelhas. Ovelhas representa a igreja de Cristo. Alimento quer dizer a palavra de Deus. O pastor legítimo, o qual Jesus nos diz, o bom pastor, é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que cuida da igreja do Senhor, é aquele que concede o bom alimento, ou seja, a palavra verdadeira do nosso Deus. E alguém que se denomina pastor fazendo isso, blasfemando, sinceramente para mim não é pastor. Se tem alguma credencial de pastor, seria até bom que rasgasse essa credencial, que procurasse uma igreja verdadeira, uma igreja que pregue a verdade e aceitasse a Cristo novamente. Porque sinceramente, essa pessoa já se afastou de Cristo há muito tempo para estar falando bobagens acerca da palavra de Deus, de algo inspirado pela palavra do Senhor. Só que o pior é que muitos, por a pessoa ser famosa, ser conhecida no meio gospel, muitos vão dar ouvidos a essa pessoa. E sendo assim, vão absorver um evangelho falsificado, adulterado. E por falar em evangelho adulterado, bom, já estão fazendo aí, ou melhor dizendo, já fizeram a Bíblia adulterada, a Bíblia que já extraíram dela passagens que condenam o pecado. Já estão praticamente aí vendendo, distribuindo uma Bíblia, uma palavra que era de Deus, mas agora foi adulterada para compactuar com o pecado. A palavra de Deus já nos orientava a respeito de tudo isso, que nos últimos dias os lobos em peles de cordeiro, os lobos devoradores estariam aí à solta, mais ativos do que nunca para arrebatar essas almas da presença de Deus e arrastá-las rumo ao inferno. Mas nós, ao qual Deus tem nos chamado, Ele tem nos chamado para observar a sua santa palavra, não seguindo verdades de homens, mas observar a palavra pura, verdadeira. E muitos estão adulterando essa palavra. Que Deus nos ajude, nos guarde de cairmos por causa de pessoas assim. Lobos devoradores, pregando falsos evangelhos. A palavra que lemos diz que se alguém vos anunciar um outro evangelho, seja anátema, maldito, não vem de Deus. Que Deus ajude-nos a, se tivermos alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, pedirmos orientação ao Espírito Santo de Deus, que Ele sim vai nos revelar essa palavra, vai nos ajudar a compreendê-la, para que não sejamos enganados por pessoas assim. Que Deus nos ajude, nos abençoe, mas também que ajude essas vidas que estão praticamente perdidas, sem rumo, sem direção, achando que estão no caminho certo, mas falando algumas besteiras a respeito da palavra de Deus. Que Deus ajude essas vidas a se converterem verdadeiramente e a salve também. Que Deus ajude e nos abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.